Olá, esse vídeo faz parte da apresentação do Seminário de Audiologia Infantil sobre causas da deficiência auditiva na infância. O nosso tema é permanência em UTI/NEL por mais de 5 dias e quem vai apresentar sou eu, Ana Carolina, meu colega Alan e minha colega Maria Luísa. Então, o Joint Committee of Infant Hearing estabelece que a estadia em unidade de terapia intensiva neonatal pelo recém-nascido por mais de 5 dias é um fator de risco para deficiência auditiva. Mas primeiro a gente precisa entender como esse recém-nascido chegou ao UTI neonatal. Então, a literatura relata que idade gestacional inferior a 35 semanas, peso ao nascer menor que 2.500 gramas, um índice Apgar entre 0 e 4 no primeiro minuto e de 0 e 6 no quinto minuto, intercorrências pré- e perinatais e a necessidade de suporte ventilatório mecânico levam a criança à UTI. Considerando isso que a Maria falou, a gente também precisa entender o que acontece, as variáveis que envolvem a unidade de terapia intensiva e como isso se relaciona com a perda auditiva e com a deficiência auditiva. O bebê muitas vezes ele chega ou é causado uma hipóxia, uma diminuição da saturação, então um sangue com menos oxigênio, irrigando todas as estruturas, incluindo a cóclea, e isso esse fator em si pode levar a uma perda auditiva sensório-neural. Mas a gente tem que pensar no ambiente da UTI/NEL, que é um ambiente ruidoso, né? Comprovadamente pela literatura, ruidoso. O nível alto de ruído, às vezes chega ao dobro do recomendado, pode sim provocar um estresse na criança, que também gera essa hipóxia, né? Essa falta de oxigenação. E aí, mesmo que a equipe intervenha com medicamentos, esses medicamentos podem ser ototóxicos e também podem retroalimentar essa situação. Deixando isso de lado e pensando no bebê em si, na condição que leva ele lá, ele até a UTI/NEL, um recém-nascido com refluxo gastroesofágico, se é uma condição muito extrema, pode chegar a afetar a orelha média e causar um quadro aí de perda auditiva para o componente condutivo, justamente pela horizontalização das estruturas do recém-nascido. Então, o que acontece? Aqui eu trouxe para vocês uma breve comparação entre a recomendação do National Institute of Health americano frente à nossa última recomendação do Joint Committee on Infant Hearing de 2019. Antigamente, vocês podem perceber que depois do critério diagnóstico é bem similar, mas para cima que é o interessante. Quando não tem um bebê com fator de risco, ou mesmo quando tu tinha, antes dessa nossa nova recomendação do Joint Committee, a TANO, a triagem auditiva neonatal universal, era realizada através de emissões acústicas. A princípio, fazia o teste, falhou, fazia o reteste, ia para o PEAT automático, e dali ia para o PEAT diagnóstico, se falhava novamente. O Joint Committee já recomenda que se a criança tem um fator de risco, tu já comece com o PEAT automático, pela questão de ser um teste de triagem com uma sensibilidade e especificidade maiores. Então, resumindo grande parte da literatura que a gente achou nessa nossa breve revisão, as perdas tendem a ser sensorio-neurais, cocleares ou retrococleares, com essa possível patogênese da questão da falta de oxigênio na cóclea, que é uma estrutura extremamente sensível e ela é altamente dependente dessa irrigação que vem da estria vascular, exceto quando tem uma comorbidade com um refluxo gastroesofágico que pode levar a um componente condutivo dessa perda. Então, em suma, é essencial que o fonoaudiólogo que trabalhe no âmbito hospitalar tenha isso em mente, para que ele possa não apenas tratar melhor o seu paciente, mas que ele possa fazer ações de promoção e prevenção em saúde dentro desse ambiente. Nós agradecemos a atenção. Muito obrigada. Confira o nosso trabalho para mais detalhes sobre a UTI/NEL e a deficiência auditiva.